todos, a paz do Senhor Jesus. Lição de número 6 para o dia 5 de novembro de 2023. Pré-aula para a classe de jovens com o seguinte título: Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. O texto principal está em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Resumo da lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na importância da sua obra salvífica para a humanidade. Texto bíblico: João capítulo 1, versículos de 1 a 5, Colossenses 1, 13 a 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Queridos jovens, nós estamos com essa pré-aula para esse domingo, lição para o dia 5 de novembro de 2023, lição de número 6. Esse trimestre está uma bênção, graças a Deus. Olha, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele é homem e é Deus. Ele foi realmente tomado em forma humana. Jesus se fez homem, 100% homem, ou seja, natureza humana. E também 100% Deus, porque ele veio e humanizou-se. Então nós cremos na natureza humana e divina de Jesus Cristo. Nesta introdução nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a Bíblia e de toda a realidade humana e cristã. Tire Jesus e você vê que vai derreter tudo. Jesus é o centro, Jesus é o cabeça, Jesus é a criação, Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é tudo para nós. Então, a singularidade de Jesus é mostrada plenamente nas Escrituras e no testemunho. Ele teve duas naturezas, a divina e a humana. Era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne, João 1:1. O Todo-Poderoso habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheia de graça e verdade. Cheia de graça e de verdade, né? Então, as Escrituras, elas declaram a respeito de Cristo como Deus e homem. Homem, Deus. Porém, esse homem aí, que as Escrituras elas falam a respeito de Jesus, é o homem perfeito, homem sem pecado, homem sem malícia, é o homem santo. Nós encontramos o próprio Jesus dizendo: quem me convence de pecado? Quer dizer, quem tem alguma acusação provada de pecado contra mim? Ninguém teve e jamais terá. Os inimigos de Cristo tentam a todo custo manchar a sua reputação, manchar a sua divindade e também manchar a sua humanidade. As Escrituras Sagradas usam a palavra
Theo, que significa Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção ao Criador dos céus e da terra. Então, aqui Jesus é descrito também como Theo, que é Deus, né? Deus Todo-Poderoso. Também fala da sua humanidade. Evidências de que Jesus possui atributos divinos. Ninguém duvida disso. Jesus ressuscitou mortos, limpou leprosos, curou enfermos, realizou prodígios e milagres. Então, os milagres estão aos milhares na Bíblia Sagrada. E em João tem um versículo que diz assim, capítulo e versículo que diz assim: e se todas as coisas fossem escritas a respeito de tudo que Jesus fez, de tudo que ele realizou de milagres, cuido que nem no mundo inteiro caberia de tantos livros. Então, Jesus realizou tantos outros milagres que não ficaram registrados nos evangelhos. Muitos mais milagres não ficaram registrados, muitos. Então, ninguém tem dúvida do poder de Jesus Cristo como Deus. Soberania, não é? Onipotência, onipresença, onisciência. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele afirma que Jesus tomou forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. E no 7 a palavra ekenosen significa aniquilou-se. Ela se destaca. Ela deriva do verbo keno, que significa vazio, vão. Assim, a palavra grega ekenosen quer dizer, literalmente, ele esvaziou-se para tomar forma humana e viver entre nós para nos representar a humanidade. Então, essa expressão mostra que, ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. Vamos ver o que realmente diz em Filipenses capítulo 2, 7 e 8. Se examinarmos mais acuradamente, vamos encontrar ali em Filipenses 2 e 7, esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo. Deus sendo servo. Isto é, passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Observamos o texto bíblico e este versículo que nos dá a interpretação de esvaziamento como o equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Aqui fala de esvaziamento da posição e não dos atributos. O nosso alicerce da fé cristã, Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e é o verdadeiro homem que representou a humanidade, morreu por nós como homem, né? Representando a raça humana, deu seu sangue na cruz como Cordeiro Imaculado. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Crer na natureza divina e humana de Cristo é muito importante para a nossa fé cristã, para que nós tenhamos certeza de que Ele realmente é o nosso representante divino, o nosso representante leal. Para finalizarmos a nossa pré-aula de hoje, nós queremos convidar você, aluno, para a escola dominical e discuta aí esse assunto da natureza humana e divina de Jesus. Que os professores saibam lidar com essa discussão sadia para que haja realmente crescimento na compreensão. Somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada.
Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía alma e assim pode se identificar conosco, com as nossas mazelas. Certa vez ele disse lá no Getsemane: a minha alma está triste até a morte. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança, compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. A todos o nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho dispensado, muito obrigado. Esse assunto é importante, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus, 100% homem, 100% Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós Te agradecemos, nós Te louvamos pelas maravilhas operadas, pelas bênçãos, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, usando essa plataforma, o YouTube, para falar do Teu grande e infinito amor. Fica conosco, opera milagres. Em continuação, nós queremos Te adorar, Te bendizer e Te servir como filhos e como servos até o fim. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Amém.